Irmãos, nós estamos na festa da Divina Misericórdia. Os jovens que precisam virem para cá daí, tá? Na festa da Divina Misericórdia. A festa da Divina Misericórdia. E o tema que nós temos hoje, bota um pouquinho mais para frente. Isso, depois a gente pode botar de novo lá se precisar. Obrigado. E o tema que nós temos hoje é Jesus, misericordioso, fonte de esperança. Porque nós estamos exatamente no ano da esperança, no jubileu da esperança. Então, falar de Jesus misericordioso é falar de fato da fonte da nossa esperança. Eu quero agradecer a Deus porque eu tenho visto muitas pessoas, de uma forma ou de outra, testemunhando isto, que quando encontraram a Jesus, voltaram a ter esperança. Quando eu cheguei aqui na catedral, em outubro de 2020, nós estávamos na verdade passando por uma pandemia, a gente não gosta nem de lembrar, e nós pensávamos assim, meu Deus do céu, vou falar para você, vou confessar, nós padres pensávamos assim, as pessoas agora acostumaram a olhar missa em casa, esse negócio de hashtag fique em casa, o que vai ser agora da experiência de vida de comunidade, de estarmos juntos presencialmente, porque as pessoas elas vão querer ficar só em casa. E nós conversávamos entre nós padres, será que algum dia nós vamos voltar a ver as nossas igrejas como antes? Nós estávamos às vezes um pouco sem esperança. Mas sabe o que aconteceu, queridos? O que nós temos visto é que realmente as nossas igrejas, elas não estão mais como antes. Elas estão muito mais fervorosas. Elas estão muito mais transbordando de pessoas que encontraram em Jesus a sua esperança. Que encontraram na misericórdia de Deus a sua esperança. Esta mensagem hoje, desta noite, dessa segunda noite da novena, é para dizer para você isto. Deus estabeleceu um tempo de misericórdia, e o tempo de misericórdia é um tempo de esperança. Quando Santa Faustina recebeu essa mensagem de Jesus, Jesus disse a ela, a devoção à minha misericórdia é a última tábua de salvação para a humanidade. Quando Jesus disse isso, Ele não estava dizendo, olha, é de se desesperar, porque é a última tábua, hein? É a última, vai acabar. Não. Muito cuidado com esses discursos de pavor, de terror, de medo. Existem por aí, inclusive, de cristãos e católicos, uma espécie de propaganda do terror, só vive em cima de profecia de desgraça, de profecia de catástrofes, de profecias de fim do mundo. Muito cuidado com isso, porque a verdadeira e legítima mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança. Ele disse a Santa Faustina, quando você fizer a pintura da minha divina misericórdia, coloque uma frase. Qual é a frase, Jesus? Não é a frase, convertei-vos pecadores, porque senão vocês serão castigados. Não é a frase, se vocês não mudarem de vida, vocês vão sentir o peso da minha justiça. Não é a frase, olhem o quanto vocês são pecadores. É a frase, Jesus, eu confio em vós. Repita comigo, Jesus, eu confio em vós.
Eu confiei tanto em Jesus que o Padre Valnei ia vir ajudar a atender a confissão. E chegou o Padre Valnei. Vem cá, Monsenhor Valnei, como você está bonito essa batina, meu Deus. Monsenhor Valnei, será que estou recebendo uma profecia que ele logo mais vai trabalhar nesta catedral um dia aqui conosco? Já trabalhou aqui, vai trabalhar de novo, se Deus quiser, Monsenhor. Olha o povo, ó. O padre estava noutra missa, saiu da outra missa e vai atender a confissão lá atrás, ó, para quem quiser, tá? Jesus, eu confio em vós, significa a esperança de não olharmos só para nós, mas olharmos para Jesus. Eu vou contar a vocês uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Há alguns anos atrás, eu estava em São Paulo, em missão, e de repente chegou, no meio daquelas missões que a gente estava fazendo, um pai. E um pai chegou com um filho, que tinha mais ou menos a idade de uns de vocês aí. Tipo tu assim. De repente o pai chegou com o filho dele, não te preocupa, não vou fazer nada. E trouxe o filho, junto, o filho estava com um boné baixo assim, morrendo de vergonha. E o pai disse assim para mim: padre, eu vim trazer meu filho porque olha, esse meu filho não tem mais jeito. Eu não sei o que eu faço mais com ele, porque é um caso perdido. Eu não sei o que fazer mais, não sei que conselho dou, não sei mais o que eu faço. Já corrigi ele, já até bati nele. Eu vim trazer ele para ver se eu faço exorcismo, deve estar com os demônios. Eu olhei para o pai, o menino de cabeça baixa. Eu disse: olha, eu vou rezar pelo seu filho, mas exorcismo tem que fazer, acho que é no Senhor. Quando eu falei, o menino levantou os olhos e olhou para mim, estava com a cara baixa assim, de vergonha. Levantou e olhou para mim. Eu disse: não, quem precisa de oração é o Senhor, meu querido. Como é que o Senhor diz isso para o seu filho? Que ele não tem mais jeito, que ele não tem mais mudança. Como é que o Senhor diz isso? Que o seu filho é um caso perdido. Eu disse: para Jesus não tem caso perdido. E eu peguei o pai e o filho e levei o pai e o filho diante de uma imagem de Jesus. E eu disse para o pai: olha para Jesus. E disse para o filho: olha para Jesus. Vocês estão precisando disso. É parar de ficar olhando um para o defeito do outro. É parar de ficar acusando um ao outro. Vocês precisam procurar a Jesus, porque é Jesus que vai mudar a vida de vocês. Procurem Jesus, olhem para Jesus. E fiz uma oração por eles. Passaram-se uns 4 anos depois, e eu voltei para aquela cidade de novo. Quando cheguei naquela cidade, naquela mesma igreja, estavam uns jovens na igreja, e de repente apareceu um jovem, veio me procurar e disse: padre, quanto tempo que o senhor não vem aqui? Eu disse: faz uns anos, uns 4 anos talvez, mas eu não lembro de você. Eu era mais novo, eu sou aquele menino que o pai levou, e que disse para o senhor que não tinha mais jeito, e o Senhor levou a gente diante da imagem de Jesus, e disse para a gente olhar para Jesus. Eu disse: é mesmo, o que aconteceu? Ele disse: eu parei de ficar olhando os defeitos do meu pai, porque meu pai, ele não contou para o Senhor, mas ele era alcoólatra, ele bebia muito, gastava o dinheiro lá em casa, e batia na minha mãe, e batia em mim, e é claro que eu ficava revoltado, e eu tinha raiva dele, e eu queria realmente que ele se incomodasse comigo, eu queria incomodar ele, porque o sofrimento que ele causava para nós era tão grande, que eu queria incomodar realmente ele. Nós vamos ter que trocar as pilhas, porque não pega na transmissão.
Desculpa que não pega bem na transmissão quando fica com a pilha falhando. A gente vai lembrar na próxima vez de colocar a pilha sempre nova. E o filho disse, e o meu pai era alcoólatra, e eu queria realmente incomodá-lo, mas o Senhor falou que era para olhar para Jesus. Aí eu fui diante de Jesus. E sabe o que eu lembrei, Padre? Que Jesus na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí eu comecei a pensar, mas é verdade, Jesus, meu pai não sabe o que faz. Se meu pai soubesse o sofrimento que ele causa para minha mãe e para mim, ele não fazia isso. Então eu comecei a pedir, Jesus, ajuda meu pai, Jesus ajuda meu pai. E de repente eu comecei a pensar, mas como é que eu posso ajudar também meu pai? O Senhor pode ajudar meu pai através de mim? E de repente eu comecei a chegar em casa e não olhar mais para os defeitos do meu pai. Eu comecei a amar o meu pai. E quando meu pai bebia, em vez de brigar com ele, eu abraçava ele e dizia, pai, eu lhe amo, o Senhor não precisa dessa droga, dessa bebida. E eu comecei a me aproximar do meu pai, ajudar o meu pai. E um dia, Padre, eu tomei uma decisão. Eu fui numa comunidade terapêutica, e eu falei naquela comunidade terapêutica, eu preciso internar meu pai não consegue sozinho, porque ele é fraco. Mas se eu tiver ajuda, então eles me ajudaram, eles me ensinaram como fazer, e eu fui ajudando meu pai, até que um dia eu cheguei e disse, pai, eu lhe amo tanto, que eu quero ver o Senhor um homem novo, transformado, porque Jesus, Ele pode transformar as nossas vidas. E o pai disse, não meu filho, não tem mais jeito para mim. E o filho disse, um dia o Senhor falou isso para mim, que não tinha mais jeito para mim, mas Jesus mudou minha vida, pai, Jesus pode mudar a sua vida. O menino cantou aquilo para mim, eu chorando. Eu disse, o que aconteceu meu filho? Meu pai entrou para a comunidade terapêutica, fez todo o tratamento, Padre, hoje meu pai está limpo, o meu pai está um homem novo. E você? Eu disse para ele, eu já sou o coordenador dos jovens aqui da igreja. Aquele menino que o pai disse que não tinha mais esperança, que não tinha mais jeito, se tornou o líder dos jovens daquela igreja. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer, porque essa é mensagem de misericórdia. A mensagem da divina misericórdia é a mensagem de Jesus que diz para você, ainda há esperança. Se você não consegue por você mesmo, se talvez na sua própria família existem situações que você acha que é impossível, se você se acha indigno, se você acha que você não consegue, pare de ficar olhando para você, pare de ficar olhando para os problemas da sua família, pare de ficar olhando até para essa doença que está te afligindo. Você precisa mudar o foco, você precisa olhar para Jesus. Quando você tiver os seus olhos em Jesus, então você vai receber uma força que não é sua, mas a divina misericórdia vai te abraçar, vai te envolver, vai te levantar, vai te curar, vai te transformar, vai devolver a alegria, a felicidade na sua vida. Então não olhe para você, que do seu coração e dos seus lábios possa brotar permanentemente esta oração: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós, não em mim, não nos problemas, não nos recursos econômicos, nem mesmo apenas no tratamento médico. Jesus, eu confio em vós. Você pode repetir isso comigo? Jesus, diga Jesus, Jesus, eu confio. Queria convidar você a fechar os seus olhos um instante. Coloque a mão no seu coração. O que está sendo difícil para você, meu querido? Talvez hoje estou falando para uma esposa que entendeu que precisa olhar mais para Jesus do que para os defeitos do seu esposo. Talvez estou falando para um jovem, e como aquele jovem precisa olhar mais para Jesus do que para os defeitos do seu pai. Talvez estou falando para uma pessoa que está enferma,
que precisa olhar mais para Jesus, o médico dos médicos, do que para o laudo médico que você recebeu. Talvez estou falando para uma pessoa que precisa olhar mais para Jesus, que é o bom pastor, que não vai faltar nada para você, mais do que as dívidas, mais do que os problemas econômicos e financeiros. Não olhe tanto para isso, olhe para Jesus e diga: Jesus, eu confio em vós, eu confio na tua misericórdia, Jesus. Talvez eu estou falando de uma pessoa que está tão triste, ou está no pecado, ou está na depressão e não consegue vencer. Olhe para Jesus e de alguma forma diga isso: Jesus, 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 eu confio em vós. Existe uma grande santa, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha do Jesus, que ela dizia isso: sabe o que agrada a Deus em minha pequena alma? É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Nós vamos dizer isso como Santa Teresinha. Diga isso. O que agrada a Deus Em minha pequena alma em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. e minha pobreza. Cante isso: que agrada a Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma, em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez, É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. e minha pobreza. Mais uma vez, cante isso: o que agrada a Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma, em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. e minha pobreza. É a esperança É a esperança cega, a esperança cega que tenho em sua misericórdia. em sua misericórdia. Vai, meu povo, canta isso: é a esperança. É a esperança cega que tenho em sua Misericórdia. Cante: o que agrada a Deus em minha pequena alma. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho. Vamos, fique de pé. Cante: o que agrada a Deus, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. e minha pobreza. Cante isso: o que agrada a Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez
Estenda as suas mãos e cante: a esperança. Quero ouvir só você cantando. Levante sua mão bem alto, cante: é esperança. É a esperança. Cega, cega, que tem em sua misericórdia, em sua misericórdia. Força. É a mais uma vez cante: é a esperança, força. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança eu quero dizer a você, como eu disse àquele pai, não existe causa perdida para Deus, não existe nada que Ele não possa fazer. Não se desespere, tenha esperança na misericórdia do nosso Deus, porque para o nosso Deus nada é impossível. Eu queria que você aplaudisse a misericórdia do Senhor nessa noite. É festa da divina misericórdia. Eu queria que você celebrasse a divina misericórdia nessa noite. Sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Vamos, com o coração cheio de esperança e de fé, professe comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,